Fala, abaixonáticos, abaixonáticas, ele é mais cinespectadores. Então talvez vocês tenham visto recentemente comentários de diretores lendários do nosso cinema, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, sendo bastante negativos em relação aos filmes de super-herói e mais especificamente aos filmes da Marvel. Então isso me fez levantar a seguinte questão: será que esses filmes realmente estão invadindo os cinemas e impedindo que tenhamos outros filmes tendo sucesso, ou seria isso apenas uma paranoia de dois diretores lendários? Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica, mais especificamente o quadro Abaixo dos Fatos. Bom, abaixonáticos, então vocês não ficaram sabendo, recentemente o Martin Scorsese fez alguns comentários um pouquinho negativos em relação ao universo cinematográfico da Marvel. Em uma entrevista com a revista Empire, ele disse que não considera os filmes da Marvel como sendo cinema, e ele fala que apesar de serem muito bem feitos e dos atores fazerem o máximo que eles podem, ele consegue ver esses filmes como sendo mais próximos de um parque de diversões do que do cinema narrativo que a gente conhece como arte. E depois, em comentários feitos ao Hollywood Reporter, ele entra ainda mais fundo nessa visão, dizendo que os filmes da Marvel, na verdade, estão invadindo os cinemas e que os estabelecimentos deveriam fazer alguma coisa para controlar essa invasão. Depois, o diretor Francis Ford Coppola, responsável por filmes como Apocalipse Now e Poderoso Chefão, entrou nesse mesmo coro, dizendo que os filmes da Marvel são desprezíveis e realmente não são cinema. Pois bem, o mérito desses argumentos não é o tema desse vídeo, até porque eu discordo 100% e eu acredito que os filmes da Marvel são sim cinema, porque eles se enquadram na definição de cinema, eles são arte e tudo mais. Meu ponto aqui é mais explorar as estatísticas em torno dos filmes de super-herói para definir se realmente há essa invasão ou não dos filmes da Marvel e se a gente tem espaço para outros filmes gigantes dentro do nosso ecossistema de cinema. Começando pelo ponto que dá para entender um pouquinho a visão do Coppola e do Scorsese, desde 95 realmente a gente teve um aumento significativo dos filmes de super-heróis produzidos, especialmente quando a gente observa o espaço deles no mercado, né? Hoje, em 2019, basicamente 25% da bilheteria mundial é composta por filmes de super-herói. Quando entramos aqui no cenário dos 10 melhores filmes do ano em questão de bilheteria global, também temos essa realidade sendo retratada através de Vingadores Ultimato, Capitão Marvel e Joker, todos aí no top 10 de bilheteria mundial de 2019. Entretanto, fazer a análise do impacto dos filmes de super-herói dentro do ecossistema de cinema como um todo através apenas dessas métricas de bilheteria é uma análise um pouco míope e, na pior das hipóteses, até um pouco desonesta. Isso porque se você pegar o número de filmes que são produzidos todos os anos, que vão aos cinemas americanos, brasileiros e mundiais, a proporção de filmes de super-herói que entram dentro desse número de filmes que são lançados é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, em 95 a gente teve cerca de 200 filmes lançados ao longo de todo o ano. Já em 2016 a gente chega à marca de quase 800 filmes lançados, sendo que os filmes dos grandes estúdios diminuíram dentro desse período, de um pouco mais de 100 para um pouco menos de 100. Em 2019 especificamente teremos 86 filmes lançados por estúdio, geralmente os estúdios que estão responsáveis pelos grandes blockbusters como os filmes super-heróis. Então a gente vê um aumento significativo, exponencial em filmes independentes, que geralmente não envolvem essa matéria de super-heróis. Desde 95, apenas 224 filmes foram produzidos, sendo adaptações aí de quadrinhos ou de graphic novels. E se a gente restringir ainda mais essa definição para filmes que têm o tema super-heróis, a gente tem apenas 115 filmes. Comparem isso, por exemplo, com a ficção contemporânea, que tem 6.500 filmes dentro do mesmo período, e vocês vão perceber que, na verdade, os filmes de super-herói são uma pequena fração do total de filmes que são lançados todos os anos nos Estados Unidos e no mundo. Pegando os dados também da AMC, que é uma das maiores redes de cinema multiplex que temos no mundo, 96% dos filmes lançados em 2018 dentro dos cinemas AMC não abordaram essa matéria de filmes de super-herói. Eles ficaram com os outros 4% somente. Então beleza, realmente quando Vingadores é lançado a gente tem aquele burburinho inicial, ele ocupa todas as salas de cinema por 2 ou 3 semanas, mas fora desse período a gente tem espaço para filmes como Bacurau, Era Uma Vez em Hollywood e quase qualquer outro tipo de filme. Realmente dentro desse cenário os filmes super-herói eles são populares sim, eles fazem muito dinheiro por filme, mas o número geral de filmes super-herói não impede que a gente tenha outros tipos de cinema narrativo ou documentarial ou de outros N tipos
entrando no cinema de forma geral. Então por isso que eu não entendo muito bem os comentários do Martin Scorsese e do Francis Ford Coppola. Filmes populares, blockbusters, existem desde a década de 70, desde Tubarão até Star Wars, passando por vários filmes de super-herói também. Mas a gente não tem essa correlação direta entre o aumento dos filmes de super-herói, entre o aumento da bilheteria que a gente observa nesses filmes e a diminuição de todo o resto. A gente não está tendo menos filmes lançados por ano por causa disso, muito pelo contrário, o aumento tem sido exponencial, especialmente de filmes independentes, e agora essa tendência é só de aumentar, né, de vermos mais filmes independentes por conta das plataformas de streaming que divulgam, que democratizam um pouquinho a divulgação do cinema, e também observando a questão do número de produções em si, elas ainda são um número muito pequeno do número total que a gente observa todos os anos sendo lançados nas telonas. Então realmente eu acho que o Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola têm uma visão um pouquinho distorcida desse movimento de filmes super-herói, que são apenas um marco cultural atual, uma moda no atual zeitgeist da sociedade que está buscando esse tipo de conteúdo, já que ele tem feito bastante sucesso de forma geral, especialmente porque ele atende a uma demografia que era pequena na década de 70, 80, 60 e agora está cada vez maior, que é a demografia geek nerd, fazendo grandes eventos aí como por exemplo a Comic Con Experience, etc. Então, para resumir esse vídeo todo, primeiramente sim, os filmes da Marvel e de super-herói em geral fazem parte do cinema, porque eles se adequam na definição formal do que é cinema, e em segundo ponto, eles não estão invadindo o amado cinema de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, eles apenas estão convivendo com tantos outros filmes que são lançados todos os anos, então não há razão para pânico por parte de cineastas tão renomados e lendários, pelo menos na minha opinião. Então é isso aí, espectadores, história do vídeo, clique na marca dela para se inscrever no canal, se tornem abaixonados ou abaixonados, quiserem fazer parte da crítica, e claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa discussão, vocês concordam ou não concordam, que vai ser muito válido nesse YouTube. Até a próxima!